uns 2 minutinhos para dar o horário da apresentação para a gente começar, mas sejam bem-vindos. Oi, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos ao nosso webinar. A gente está dando mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal começar a entrar na sala, mas sejam bem-vindos. Bom, pessoal, vamos lá então, começar o nosso webinar de hoje. Quero dar as boas-vindas a todos. O meu nome é Marina de Migueli, eu sou gerente de marketing aqui na Tate Lyle e hoje a gente está fazendo esse webinar sobre Stevia em conjunto aqui com o nosso parceiro que é a Mintel. Então, sejam todos muito bem-vindos. Comentando um pouquinho para vocês, né, a respeito do tema do nosso webinar de hoje. Então, a gente vai falar a respeito de Stevia, né? A Stevia é um ingrediente que está crescendo muito aqui no Brasil, né? O uso da Stevia está crescendo bastante e a gente tem observado essa demanda que ela está vindo diretamente do consumidor, né? E a gente tem escutado aí na indústria com os nossos clientes muitas dúvidas, né? Essas dúvidas vindo tanto dos profissionais da área de marketing, de inovação, de P&D, com relação à stevia. Então, muitos profissionais vendo esse ingrediente sendo cada vez mais demandado pelo consumidor, né? Cada vez mais usado em formulações de alimentos, mas pairam algumas perguntas, né? Então, muitos profissionais na área de marketing se perguntam: mas será que realmente o consumidor brasileiro conhece o que é stevia, né? E se ele conhece, será que ele tem uma percepção positiva ou negativa? Outras perguntas aparecem também quando a gente olha mais do ponto de vista técnico, né?
Então, do ponto de vista de formulação mesmo, os profissionais de P&D se perguntam como formular com stevia em diferentes categorias de alimentos e bebidas, né? Quais são as possíveis sinergias que podem existir entre diferentes tipos de stevia, entre stévias com outros edulcorantes, como fazer essas combinações, dosagens, como que a estévia também pode ser trabalhada em conjunto com outros ingredientes, né, para a gente fazer reduções de açúcar e calorias. Então, em resumo, é um assunto que está muito em alta, né, muitos profissionais buscando conhecer mais a respeito de estévia. E hoje o nosso objetivo é justamente trabalhar sobre essas questões, tá, que são mais comuns, e trazer mais informação e mais claridade para todo mundo. Então, antes de eu apresentar aqui as minhas colegas de apresentação, eu vou só dar um recadinho. A gente tem uma área aqui no Webex, vocês mandarem as perguntas. Dependendo do idioma do computador de vocês, vai estar em inglês ou português, né? Ou vai estar Q&A ou vai estar perguntas e respostas, tá? Então, vocês podem, durante a apresentação, ir colocando as perguntas de vocês, que a gente vai responder todas no final da apresentação. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, mas não precisam esperar até o fim, tá? Podem já ir mandando. Então, gente, eu já me apresentei, né? Eu sou a Marina, e aqui comigo hoje eu tenho a Gabriela Duarte, que é engenheira de aplicações e efeitos técnicos, né, da nossa área técnica aqui na Tate, é especialista em Stevia. E a gente tem também o prazer de receber a Mônica Simão, que é gerente de Customer Success da Mintel, que é um grande parceiro de negócios nosso, né? Então a Mônica traz aí todo o embasamento de pesquisas da Mintel e vai ajudar a gente a responder essas perguntas para vocês hoje. Bem-vindas, meninas. Bom, então como que a gente vai abordar essas perguntas hoje? Em três etapas. Antes da gente começar a falar especificamente sobre Stevia, eu acho bem pertinente a gente dar um passo atrás e entender o consumidor, né? Se a Stevia está crescendo tanto, é porque tem um público consumidor que está pedindo por esse ingrediente, né? Então a gente vai dar uma olhada no comportamento do consumidor, olhar do consumidor brasileiro e atitudes com relação à alimentação saudável, tá? Depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhe sobre percepção e conhecimento de Stevia e intenção de compra, olhando dados de pesquisa no Brasil. A Mônica vai me ajudar a construir um pouco o pensamento com insights do que está acontecendo também durante a pandemia, que está afetando o comportamento desse consumidor, e vai trazer para a gente exemplos de produtos no mercado brasileiro que usam a Stevia em diferentes categorias e como que esses produtos estão se posicionando, tá? E a terceira parte é a parte técnica, é a parte em que a Gabriela vem com a expertise em Stevia explicar para a gente que Stevia não é só um ingrediente, na verdade, é um portfólio bastante extenso, né? Que cada tipo de Stevia ali, sozinha ou em sinergia com outros ingredientes, vai ajudar em diferentes estratégias de formulações de alimentos, tá? Então, ela vai falar mais da parte de tecnologia. Então, vamos lá. Vamos começar falando do consumidor. Bom, gente, quando a gente fala do consumidor demandando um novo ingrediente, como é o caso da Stevia, toda demanda nasce, toda mudança de comportamento, né, e por consequência uma demanda, ela nasce de alguma mudança. E a mudança que vem acontecendo com o consumidor brasileiro, assim como com o consumidor global, é mais busca acesso à informação sobre o que eles colocam na dieta, colocam na alimentação. Então, esses dados que vocês estão vendo na tela são dados de uma pesquisa que a Tetelau faz, tá? É uma pesquisa proprietária, a gente faz a cada 2 ou 3 anos, mais ou menos, com consumidores brasileiros, para entender, em geral, como que está a atitude desse consumidor com relação à alimentação, se ele está lendo os rótulos dos alimentos e o que, que ele procura nesses rótulos. E aí a gente vai entrando em mais detalhes sobre como que o consumidor muda o comportamento dele, e como que ele passa a demandar novos ingredientes como consequência. Então, o que a gente pode ver é,
o brasileiro está cada vez mais buscando informação sobre o que ele consome, tanto lendo rótulos, lista de ingredientes, tabela nutricional, tá? E o que a gente pode ver aqui do lado direito é que quando a gente olha açúcares, calorias e carboidratos, o consumidor está se atentando muito a isso, tá? Mas será que isso realmente gera uma mudança no comportamento desse consumidor? Então, a gente pode ver aqui com mais dados da nossa pesquisa, no próximo slide, que de fato essa busca por informação gera mudança de comportamento. Então, na nossa pesquisa, a gente pergunta: você que está buscando mais informação, você tem alguma mudança planejada no seu comportamento de consumo para o próximo ano, né, dos seguintes itens? E esses itens que a gente pesquisa são calorias, sal, proteína, fibra, açúcar, carboidratos e gordura. Bom, se a gente analisar esse gráfico, a gente tem aqui a mudança planejada de consumir muito menos, a mesma quantidade, mais e muito mais de cada um desses itens. E o que a gente pode ver, já que a gente está falando de stevia, né, redução de açúcar, o que a gente pode ver aqui com relação a calorias? 41% dos brasileiros querem consumir muito menos calorias, 21% menos calorias, tá? No próximo ano. Quando a gente olha para açúcar, 45% querem consumir muito menos e 22% querem consumir menos, né? Então a gente começa a entender de onde que está surgindo essa demanda. Quando a gente olha para carboidratos, também tem um percentual bem relevante de consumidores querendo consumir menos carboidrato. Tem outros insights bacanas aqui nesse gráfico, por exemplo, o consumidor buscando consumir mais proteína, mais fibra, né? Aí seria uma outra conversa. Apesar de que falar de que o consumidor quer consumir mais fibra também cabe na nossa conversa a respeito de redução de açúcar, porque a fibra também entra como um ingrediente coadjuvante na redução de açúcar. Mas o essencial que a gente tira aqui de informação é esse insight. O consumidor está lendo mais rótulos, tabelas nutricionais, e de fato ele tem a intenção de mudar esse comportamento, tá? Quando a gente olha para essa fase que a gente está vivendo em 2020, com a pandemia, tem surgido dados de pesquisa que confirmam também que o consumidor brasileiro está se atentando cada vez mais à saudabilidade na alimentação, e a Mônica vai comentar um pouquinho dos dados que a Mintel tem a respeito disso. Boa tarde, pessoal. Pois é, Marina, uma coisa que a gente viu com a pandemia é que as pessoas começaram a prestar mais atenção na saúde. Então, a gente tem aí mais da metade dos brasileiros falando que estão priorizando uma alimentação saudável desde o surto do Covid-19. Mas antes da pandemia, nós já víamos essa preocupação. Então, por exemplo, quase metade dos consumidores, em uma pesquisa que nós fizemos em 2019, já diziam que, para eles, snacks saudáveis eram os produtos com baixo teor de açúcar. E a gente acredita que essa é uma tendência que vai se manter, já que obesidade e diabetes são fatores adjacentes, né, de grupo de risco de Covid. Por outro lado, além de pesquisar consumidores, a Mintel também monitora lançamentos de produtos no mundo inteiro. E o que nós vimos aqui no Brasil é que o percentual de lançamento de alimentos e bebidas com claims relacionados ao açúcar vem crescendo no que tange a alimentos e bebidas sem adição de açúcar. Vocês veem aí que já foi quase 4% dos lançamentos no ano móvel até julho, e também está tendo um crescimento em produtos que dizem ser reduzidos em açúcar, ou seja, a indústria também está atendendo a essas necessidades e esses desejos do consumidor. Outro dado interessante que a gente trouxe no próximo slide são lançamentos de produtos, né? Uma análise feita com os produtos lançados desde 2015, que nos mostra que produtos, alimentos e bebidas, de novo, lançados no Brasil com stevia, cresceram 33% em número de lançamentos.
E por último, um outro dado bem interessante, por último desse slide, a Mintel tem uma parceria exclusiva com a consultoria Cypher sobre monitoramento de patentes. E nós vimos que até 2018, entre 2016 e 2018, nós tínhamos um crescimento de 250% em patentes solicitadas com alguma relação com o Stevia. Então, é interessante de se verificar esses dados, porque eles casam exatamente com o que vocês da Tate também vêm pesquisando. Legal, Mônica. E faz muito sentido, porque essa atividade de patente que você comentou, a gente vê um reflexo disso na inovação na indústria, né? Então, a gente teve lá atrás as primeiras gerações de stevia, onde o equilíbrio entre redução de açúcar e ter um excelente perfil de sabor era um desafio, mas hoje a gente já sabe que as estévias deram um grande salto evolutivo. A Gabi vai falar em detalhes sobre isso, mas não tem nem comparação, né? Hoje a gente tem estévias muito premium que permitem reduções até 100%, e é todo esse reflexo do investimento em pesquisa e inovação mesmo. Sim, esse outro dado que a gente traz aqui à esquerda do slide é que entre os edulcorantes não artificiais, a stevia ela está presente em mais ou menos 87% dos lançamentos de 2015 a 2019. Em segundo lugar, a gente tem o eritritol e em terceiro, a fruta do monge. É claro que somando essa pizza, a gente percebe que dá mais de 100%, porque existem muitos produtos que mesclam aí os seus edulcorantes não artificiais de baixa caloria. E é interessante também notar, quando a gente verifica esses três tipos de edulcorantes não artificiais, que o crescimento de lançamentos com stevia foi de 200% nos últimos 5 anos. Então, são dados realmente que corroboram a importância da stevia. E quando a gente fala em mesclas, a gente vê, por um lado, nós tivemos lançamentos e bebidas brasileiros com stevia, tendo esse crescimento aí de um pouquinho mais de 200%. Mas mesmo a stevia combinada, por exemplo, com sacaralose, houve um crescimento de quase 53% dos lançamentos. Então, é absolutamente factível essa combinação de edulcorantes não artificiais de baixa caloria. Então, né, Mônica, você mostrou do ponto de vista da Mintel, que a Mintel mede muitas coisas pelo número de lançamentos de novos produtos, né? E a Tate tem medido nas suas pesquisas direto com a intenção e a percepção do consumidor. E essas duas fontes de pesquisa, elas se encontram, né? Então, aqui a gente vê esses dados da Mônica que indicam uma atividade comercial, né? Atividades de inovação em lançamentos com stevia. Na nossa pesquisa, isso se confirma. Então, da nossa última pesquisa aqui no Brasil, a gente teve que 58% dos brasileiros disseram que conhecem a stevia e 58% também têm a intenção de comprar produtos adoçados com stevia. Só como um padrão de comparação, nessa pesquisa a gente perguntou sobre a intenção de comprar produtos adoçados com açúcar, que é o padrão de sabor doce, né? E aí a gente tinha 44% das pessoas falando, né, que tinham intenção de comprar com açúcar. Então, ter essa intenção de compra tão elevada com a stevia é um indicativo muito bom e só se confirma realmente pela quantidade de inovações que a gente tem visto. E que mais que a gente tem dados aqui interessantes da nossa pesquisa, né? A gente vê aqui abaixo, nesses dois gráficos de pizza, a aceitação do brasileiro ao uso de edulcorantes como uma maneira de controlar o teor de açúcar. Então, a gente vê que 56% das pessoas aceita os edulcorantes artificiais, que já é um percentual bem relevante, né? Mas quando a gente fala de edulcorantes artificiais, esse percentual sobe para 84%, né? Então, isso também vai confirmando essa demanda do consumidor brasileiro. E aí, tem muitas pessoas que trabalham em marketing, principalmente, inovação, muito focado em uma categoria, que podem estar pensando, mas eu acho que na minha categoria não é bem assim, a minha categoria é muito indulgente, talvez o consumidor não goste de ver a stevia num produto muito indulgente. Então, a gente fez questão nessa pesquisa de entrar nesse nível de detalhe, granularidade, e perguntar para o consumidor se ele tinha uma propensão de comprar um produto com stevia em determinadas categorias e subcategorias.
Então, esse gráfico a gente lê da seguinte forma: a barra roxa ela representa a intenção de comprar um produto adoçado com açúcar, a barra vermelha, um produto adoçado com edulcorante artificial, e a barra verde, um produto adoçado com edulcorante não artificial, tá? E só de bater o olho, a gente consegue ver que a barra verde é mais alta em todas as categorias. O que isso quer dizer? Que usar stevia, por exemplo, né, um edulcorante não artificial, tem um impacto positivo em intenção de compra, independente das categorias, né, dessa seleção de categorias pesquisadas. Então, a gente pode ver aqui, em bebidas, a gente tem as bebidas carbonatadas, tem os sucos, tem os chás. Na categoria de lácteos, a gente tem aqui o exemplo do iogurte, que é realmente uma categoria que tem usado muito a stevia, né, com apelo de saudabilidade. Mas a gente também tem sorvete, né? Então, até no sorvete, que é super indulgente, o consumidor tem essa intenção de compra mais alta. Depois, em panificação, a gente tem cereais e barras, né? Que é muito bem aceito, mas nos indulgentes, são os cookies e os bolos também. E aqui na direita, bem interessante, a gente olhar a categoria de sopas, molhos e adereços. Então, nessas categorias de produtos, a gente sabe que o açúcar ele tem um papel que é bem importante na formulação, né? E algumas pessoas da indústria podem pensar, puxa, eu não sei se usar stevia num molho, por exemplo, numa sopa pode fazer sentido. Mas aqui também a gente vê que a barrinha verde continua sendo a mais alta. Então, sim, a resposta é o consumidor topa experimentar a stevia, comprar e conhecer o produto, independente da categoria que a gente esteja falando. Bom, por que então que o consumidor brasileiro está tão interessado na stevia, né? Por que que ele tem buscado esse produto e pedido para a indústria que traga mais inovações com stevia? Por causa das associações positivas que ele tem com esse ingrediente. Então, nessa parte aqui da pesquisa da Tate, a gente buscou chegar num nível de compreensão do que seria uma motivação emocional para consumir um ingrediente ou para deixar de consumir um ingrediente. Então, aqui do lado esquerdo, a gente pode ver as associações emocionais positivas que o consumidor tem com diferentes ingredientes usados para adoçamento. O açúcar tem uma associação muito forte relacionada ao sabor, né? Mas a gente pode ver que o extrato de stevia tem vários tiquezinhos aí, né? E o que são esses tiquezinhos? Eles têm a ver com o consumidor entender que a stevia é uma boa escolha, que ele não se sente culpado em consumi-la, né? Que ela pode ser boa para cuidar do peso, que ela é uma alternativa sensata. Então tem a ver com sentir que eu estou fazendo a melhor decisão possível de compra para mim. E por mais que o açúcar seja lá uma associação muito alta com relação ao sabor, a gente vê que tem uma associação com a stevia, aqui deve estar na quinta ou sexta linha, falando a stevia é um bom equilíbrio de sabor e saúde, ou seja, talvez o açúcar seja lá o meu padrão, né, de dulçor, mas eu já entendo que a stevia que eu tenho experimentado no mercado, ela me dá o melhor dos dois mundos, ela equilibra essa balança, né? Isso é muito positivo escutar do consumidor. E do lado direito a gente tem associações negativas, é onde o emocional pesa para deixar de consumir. E a gente vê que com açúcar tem muitas dessas associações relacionadas à culpa, a ser alto em calorias, causar ganho de peso, diabetes, né? Então são todos os motivos justamente pelos quais o consumidor está migrando para a stevia ou para outros edulcorantes não artificiais. E outro dado que também outro gráfico, digamos, que ajuda a confirmar esses dados da Tate é quando a gente faz uma análise das 10 categorias com maior número de lançamentos de produtos que contêm stevia. Então a gente vê uma liderança bem óbvia de substitutos de refeição, seguido por outros adoçantes naturais ou não artificiais também que contêm stevia, mas a gente vê também algumas outras categorias relacionadas à indulgência, como você falou, Má, por exemplo, biscoitos doces, snacks, mas também a gente tem chá gelado, bebida láctea, a gente tem aí um lançamento também expressivo em tabletes de chocolate.
misturas para bebidas, iogurtes e até mesmo ingredientes para se fazer a mistura para bolo para a gente fazer em casa, que a gente sabe também que foi um dos produtos que mais cresceu aí com a pandemia, né? Todo mundo tentando fazer bolo em casa. E nós, da Mintel, a gente separou, então, alguns lançamentos para trazer para vocês dessas categorias que nos chamaram a atenção. Ou por ter, não só pela estévia, mas justamente equilibrando esse posicionamento de saudabilidade com essa indulgência permissiva, como a gente chama. E é interessante de ver como a Tate já falava disso em suas pesquisas e continua vendo isso em pesquisas recentes. Então, a gente tem aí da metade, né, 63% dos consumidores brasileiros dispostos a consumir iogurtes adoçados com edulcorante não artificial, comparado com 56% para edulcorante artificiais e 55% para açúcar. E os exemplos que a gente selecionou, que a gente achou bem inovador, primeiramente a Yorgos, é um produto posicionado aí com alto teor de proteína, tem um sabor bem inovador, que é um sabor de café, num iogurte, não uma sobremesa láctea, e além disso ele é zero gordura e zero lactose, e obviamente aí ele também tem a estévia como edulcorante. A Notco é uma empresa que chegou no Brasil e vem crescendo bastante também com suas bebidas e produtos plant-based, e esse é a bebida vegetal deles, de sabor chocolate ao leite, também não contém glúten, nem lactose, nem colesterol, muito menos transgênicos, que é algo que a gente vê bem frequente também em produtos plant-based, e de novo também adoçado com estévia. Outra categoria bem interessante é a categoria de bebidas. E na pesquisa de vocês, chama atenção que quando a gente via a intenção de compra de bebidas com edulcorantes não artificiais, justamente sucos e os refrigerantes se destacavam. A gente trouxe dois exemplos. Um é um chá pronto para beber, da Therapy. Ele é um chá mate orgânico, também de baixas calorias, com ingredientes naturais, orgânicos, etc., incluindo stevia orgânica. E um lançamento que mexeu com todo mundo, nós brasileiros, né, esse ano, que foi o Guaraná Antártica Natu, 100% natural. Então tem aí maçã, cenoura, etc., mas também adoçado com estévia. Na categoria de sopas e molhos, achei interessante a sua observação quando você mostrou o gráfico da Tate, a gente via já quase metade dos brasileiros interessados em comprar molhos com baixo teor calórico, e também 30% dos consumidores interessados em comprar molhos com redução de açúcar. E dois exemplos que a gente trouxe são de empresas ainda não tão conhecidas em todo o território natural, mas para você ver como todo o território nacional, e você vê como a inovação muitas vezes não vem só das grandes. Uma é a Le Gourmet, que tem um molho sabor barbecue. Ele é adoçado com estévia e também todo o claim de saudabilidade, 0 calorias, 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose, e na embalagem ele tem várias sugestões de consumo, porque você pode consumir de diversas maneiras. E outro produto é o Mr. Taste, que é um molho cremoso, sabor cheddar, também 0 calorias e também adoçado de estévia. E aqui a gente começa a ter de novo aquele equilíbrio, né? Indulgência e saudabilidade. A gente tinha quase um terço dos consumidores brasileiros interessados em biscoitos saudáveis e com sabor indulgente, então biscoito de chocolate sem açúcar ou biscoito sabor cheddar com baixo teor de gordura. A Believe é uma empresa que vem trabalhando bastante nessa união, né, saudabilidade e indulgência. Esses cookies sabor coco são fontes de fibra, não contém açúcar, nem glúten, nem leite, e aí, obviamente, que não contém lactose. E a Blissimo, que lançou a sua linha de barrinhas refrigeradas, que podem ficar até 8 horas fora da geladeira, também sem adição de açúcar, também sempre com alguns sabores bem interessantes, nesse caso sabor amendoim, aí pegando um pouquinho na pegada, né, dos esportistas e tal, que consomem bastante manteiga de amendoim, e ele também é descrito como nutritivo, etc. Então, bem interessante esse equilíbrio que as empresas estão encontrando. E agora a gente falou um pouquinho então dos produtos, falou de consumidor, então a gente vai chamar agora a nossa expert, a Gabriela Duarte, então, para falar um pouquinho aí sobre formulações com estévia. Obrigada, Mônica, Marina. Dado ao grande interesse dos consumidores em alimentos e bebidas adoçados com estévia,
Eu gostaria de compartilhar com vocês agora alguns pontos técnicos, né, para alcançar esse desempenho necessário nesses sistemas. Então, a remoção de açúcar em alimentos e bebidas, né, em primeiro lugar, ele resulta na redução de doçor, né? Então, a primeira etapa, quando a gente reduz açúcar, é recompor esse doçor que o açúcar acaba trazendo, né? E a stevia, ela acaba trazendo esse papel justamente por ser um adoçante de alta intensidade. Além disso, muitas outras propriedades também são afetadas quando reduzimos o açúcar, né? Então, como a textura, a aparência, a coloração, o preenchimento, corpo, umidade do produto, até a vida de prateleira. Então, uma redução bem sucedida de açúcar, né, e também de caloria, depende da reconstrução desses atributos chaves, né, e para uma experiência de sabor semelhante ao açúcar, requer aí uma seleção cuidadosa, né, de doçantes, né, então a gente pega parte dessa solução e de outros ingredientes que possam recompor todas as funcionalidades do açúcar, né. Adoçantes combinados com ingredientes para aumentar a massa, como fibras, texturizantes, adoçantes de corpo, eles podem ser elementos essenciais, né, de uma caixa de ferramentas na reformulação e para esse desenvolvimento dos produtos. Né. A stevia, ela é um dos ingredientes que pode ser aplicado nessa solução para fornecer esse desempenho de produtos reduzidos em açúcar. Gabi, eu acho que o seu microfone está um pouco longe, se você conseguir falar um pouquinho mais perto. Melhorou assim? Ok, obrigada. Então, os adoçantes de stevia, diferente de outros adoçantes, não são um ingrediente único, né? A stevia, na verdade, ela é composta de componentes chamados ribaldiosídeos, e são esses componentes que fazem a gente ter vários produtos de stevia, né? Então, houve uma inovação aí significativa na stevia que entregou uma gama de produtos, né? Diferentes atributos característicos de uma avaliação sensorial, né, como a gente pode ver aí no gráfico aranha, como o nível de doçor, o amargor, a questão do off-note e dos residuais. Então, cada stevia ela é adequada para um uso em diferentes aplicações e em níveis de metas de reduções diferentes também, né? Então, em termos de desempenho sensorial, essa variedade de adoçantes dispõe de diferentes potenciais de doçor, perfil de intensidade temporal e diferentes qualidades, né, de doçor. Então, como a gente pode ver no gráfico mais à direita, a gente pode perceber gerações de stevia, que é o que a gente vem evoluindo conforme a gente foi estudando justamente esses compostos que fazem parte da stevia, né? Então, temos aí stévias que a gente fala da primeira geração, que são stévias principalmente obtidas a partir de extração e uma concentração do ribaldiosídeo A, indicada aí para níveis baixos de redução de açúcar. E a partir da segunda geração, a gente já tem uma tecnologia que é o aprimoramento das moléculas, a gente consegue trabalhar molecularmente esses ribaldiosídeos e fazer combinações que sejam mais interessantes ponto de vista sensorial, e também a gente consegue fazer com que as stévias tenham melhor custo-benefício na questão do uso também. E a terceira geração, a gente vem evoluindo cada vez mais, são stévias mais premium, que conseguimos fazer produtos zero açúcar, com uma qualidade muito grande, sem aquela residual, sem a nota de amargor, e uma qualidade que a gente vem precisando, né, conforme essa tendência de consumidores de saudabilidade, conforme a Marina falou nos slides passados. Então, a escolha do qual tipo de stevia a ser usada, ela vai depender justamente do nível de doçor desejado no produto, né? Então, por uma substituição mais baixa de nível de açúcar, né, as stévias da primeira geração, que são as stévias de baixa concentração de ribaldiosídeo A, elas podem ser utilizadas, né? Em nível de substituição intermediário, a gente já consegue trabalhar essas stévias trabalhadas molecularmente, que já tem um benefício de sabor melhor, e para produtos zero açúcar, ou que precisa de uma qualidade muito grande, né, uma quantidade muito grande de doçor, a gente tem, né, um portfólio de stévias que são as stévias mais premium, que consegue atingir um doçor de qualidade,
né? Além disso, a gente tem algumas estévias que elas ainda podem ser classificadas como um composto aromático, né? Um FMP, e serem declarados como aromas naturais dentro de seus produtos. Então, com tantas opções de produtos, né? Então, a Tate ajuda os nossos clientes a encarar esse desafio, né, da redução de açúcar com estévias, oferecendo estévias de qualidade para obter produtos com perfil sensorial e que atende à demanda de qualidade. Então, em nosso portfólio, nós temos a família Optimizer, que foi desenvolvida para fornecer um perfil de sabor semelhante ao da linha Reb-A purificada, com melhor custo de uso, indicadas para reduções intermediárias de açúcar e com um perfil mais limpo, sem residual e sem amargor, o que é bastante exigido nos produtos formulados com estévia. Além da questão de qualidade sensorial, a família Optimizer também, ela foi trabalhada em questão de processo para melhorar outros pontos técnicos que a gente acaba precisando ao formular alguns produtos, como, por exemplo, a solubilidade. Para reduções maiores de açúcar ou até mesmo para produtos sem adição de açúcar, a estévia pode ser utilizada como principal agente de doçor do produto, né? E precisa ser de qualidade para a gente ter uma percepção do produto de qualidade. Então, para atingir um doçor mais elevado, com uma alta qualidade, a Tate possui um portfólio de stevia premium, né? Esses rebaldeosídeos da terceira geração, que a gente já chama, eles fornecem uma alta potência de doçor, praticamente sem um residual, né? E proporcionam menor percepção do amargor, né? Como é mostrado aqui nesse conjunto de gráficos aqui na direita, né? Que é justamente a performance em relação a uma outra estévia comum. Então, a gente traz melhor performance do produto usando uma estévia com melhores combinações de ribaldiosídeo. Então, e como eu falei, a estévia acaba sendo apenas uma parte da solução quando a gente fala em redução de açúcar, né? A qualidade do doçor, dos produtos formulados com estévia, ele pode ser melhorado ainda com outras inovações de ingrediente. Aqui eu estou trazendo um exemplo da alulose, a combinação de alulose com estévia, que a alulose é um açúcar raro, encontrado na natureza, não tem calorias, e é um açúcar, né, de bulk, de preenchimento. Então, junto com a estévia, ela tem uma sinergia, uma combinação que potencializa o seu doçor e também faz uma melhor combinação do perfil sensorial de doçor. Uma outra vantagem também de fazer combinação, não só com a celulose, mas com outros ingredientes, tanto adoçantes quanto também outros, né, de texturizantes, você acaba trazendo funcionalidades que você perde com um açúcar. Então, ao formular os produtos com estévia, né, a gente acaba produzindo produtos que vão entregar aí ao consumidor menos caloria, menos carboidrato, menos açúcar, obviamente, né, e que estão associados ao consumo de produtos mais saudáveis. Mas como a gente viu, a Mônica apresentou, né, os produtos, eles podem ser vistos também em produtos indulgentes, né, em que justamente o uso da estévia e o principal, o uso da estévia de maneira adequada, traz para o produto a qualidade sensorial que os consumidores tanto desejam. Algumas estévias são utilizadas como compostos aromáticos, né? E também elas são ferramentas que ajudam a formular os produtos com açúcar reduzido. Esses ingredientes, como composto aromático, eles melhoram a qualidade do sabor doce e aprimoram, intensificam, até arredondam as notas aromáticas do produto. Esses ingredientes, eles podem ser rotulados como aroma natural quando eles são usados em níveis de sabores com propriedades modificadoras, que são os FMP. Então, resumindo um pouco a parte técnica, né, a estévia
é um produto-chave para criar uma experiência de sabor, né, excelente, ao reduzir ou remover o açúcar do produto. Ter um portfólio amplo de stevia e entender essas performances, as diferenças de performance de stevia, é fundamental para um desenvolvimento de produto com um excelente perfil sensorial, né? Então, a Taten lá possui não só a família Optimizer e a família Premium, mas tem uma diversa gama de famílias que oferecem melhores opções sensoriais e de custo em uso também, além de outros ingredientes como fibras, texturizantes, que sempre complementam as funcionalidades de um produto sem açúcar, né? E a stevia, como eu falei, elas não precisam. Uma outra parte também da stevia é ser usada como um composto aromático, intensificando atributos aromáticos do seu produto. Obrigada, Gabi. Bom, pessoal, a gente já recebeu algumas perguntas aqui. Podem mandar mais aí se vocês tiverem, através do Q&A, perguntas e respostas aí para quem tiver o computador em português. Então, só fazendo aí um resumo, né, da nossa jornada hoje nesse webinar. Então, a gente começou olhando o consumidor, como o consumidor brasileiro está realmente se dando conta de que consumir açúcar em excesso, calorias, carboidratos em excesso, não é bom à saúde, por isso esse consumidor tem uma mudança de comportamento planejada, né, para os próximos 12 meses, ele busca mudar o seu comportamento, diminuindo o consumo desses macronutrientes, né, no caso aí do açúcar. E o que acontece? Esse consumidor vai para o supermercado e ele vai buscar uma solução, né? Ele tem as marcas favoritas dele, então ele vai buscar se essas marcas estão atendendo de alguma forma a essa demanda por produtos reduzidos em açúcar. Como a Mônica mostrou com dados da Mintel, a quantidade de lançamentos com edulcorantes artificiais tem diminuído. O brasileiro aceita bem, né, os edulcorantes artificiais, a gente viu ali na faixa de 56% aceitam, mas quando a gente fala dos edulcorantes não artificiais, essa intenção de compra sobe para mais de 80%. Então, realmente, existe essa demanda do consumidor. Mas eu acho que, assim, vou trazer mais uma informação aqui que eu acho muito bacana da stevia. Quando a gente fala da stevia, pensando em tendência de consumo, a gente pensa imediatamente na tendência de redução de açúcar e calorias, né, que a gente fala. Mas ela não perpassa só essa tendência, ela perpassa muitas outras tendências de consumo e é por isso que ela está ganhando tanta força. Então, quando a gente fala de stevia, e aí eu vou puxar os exemplos de produto que a Mônica trouxe, a gente pode olhar, por exemplo, para aquele, eu acho que era um molho barbecue gourmet super orgânico, né? Quando a gente olha para aquele produto, é um produto que é reduzido em açúcar e usa stevia, mas ele tem um posicionamento muito forte dentro da tendência que a gente chama de clean label, né? Então, stevia, dependendo do público-alvo, se encaixa dentro de um conceito clean label. Outro produto que a Mônica trouxe, Yorgos, aquele iogurte super high protein, numa embalagem premium com 8 gramas de proteína. Aquilo se encaixa, óbvio, um produto reduzido em açúcar, mas dentro de uma tendência de premiumização, né? Uma saudabilidade premium, né? E aí a Stevia também fala muito dentro desse universo de produtos que trazem o conceito de estilo de vida saudável. Então, produtos altos em fibra, altos em proteína. Geralmente, se vocês começarem a reparar, esses produtos têm se posicionado com formulações que, de uma forma holística, entreguem premiumização, saudabilidade e naturalidade. Mas a stevia também entra dentro do que a gente chama de plant-based. Então, a Mônica trouxe o exemplo do Not Milk, né? Então, quando a gente fala de produtos plant-based, tudo que vai dentro daquele produto com apelo vegano, flexitariano, tem que ser feito de planta. De novo, mais uma sinergia para usar um edulcorante como a stevia, né? Que é a base de plantas também. Então, e depois na parte de panificação, a gente vê a indulgência permissível. Então, stevia perpassa não só a tendência de redução de açúcar e calorias, ela perpassa as grandes tendências de consumo que a gente tem hoje movendo o mercado, tá? Então, bom, pessoal, esse foi um pouco do
aqui, eu acho que a Gabriela entregou com maestria aí essa parte de tecnologia, ou seja, dá para fazer de tudo com a stevia, desde reduções menores até reduções 100%. Sabor, perfil de sabor já não é um problema. Hoje a gente já tem a tecnologia para entregar isso em todas as categorias de alimentos e bebidas. Bacana? Então, vamos aqui para as perguntas. A gente recebeu uma pergunta que eu já vou aproveitar e responder a respeito das nossas pesquisas aqui proprietárias da Tate, perguntando se a gente também faz essa pesquisa de percepção e intenção de compra com outros tipos de ingredientes. A resposta é sim, tá? A gente faz isso dentro das nossas plataformas de ingredientes. A cada 2, 3 anos, a gente pergunta para um grupo de aproximadamente 2.000 pessoas aqui no Brasil qual é o nível de awareness, né, ou de conhecimento, percepção e intenção de compra dentro dos grupos de sweeteners, né, e aí existem diversos ingredientes nessa lista. Dentro do nosso portfólio também de texturizantes e dentro de um portfólio que a gente chama de Health and Wellness, que são fibras. Então, a gente tem esses dados e, além de Brasil, a gente também tem para outros países da América Latina, bem como outros países globalmente, o que permite que a gente acompanhe a evolução dessa percepção não só num nível país, mas no nível região e fazer até comparações paralelos com outros países também. Gabi, aí da parte técnica, você fica contigo a resposta das perguntas. Legal, Mar. Tenho aqui duas perguntas. A primeira, como declara stevia no rótulo e quais quantidades podem ser usadas nos produtos? Então, a primeira pergunta, né? Duas em uma. A primeira pergunta, a stevia ela é sempre declarada como glicosídeo de esteviol quando usada como aditivo, tá? E usada como aditivo, ela segue a regulamentação de aditivos como edulcorantes, né? A RDC 18, que tem basicamente duas dosagens, dependendo da verdade, não por categoria, mas pela redução de açúcar. Então, as reduções totais podem ser usadas 600 ppm, né, de stevia, e as reduções parciais 450 ppm de stevia, tá? Tem algumas exceções dentro da regulamentação, mas é a RDC 18 que atribui as quantidades de uso permitido da stevia. Tá? Espero ter respondido. Eu tenho uma outra pergunta. A stevia pode passar por processos de alta temperatura? Então, sim, a stevia ela é usada, como a gente viu, em diversas categorias de produtos e, consequentemente, em diferentes processos, né? Então, a stevia ela é um produto extremamente estável e não tem nenhum tipo de degradação com altas temperaturas, né? Então, processos de UHT, de pasteurização, de forneamento também, ela não degrada, ela é super estável, também estável a processos como fermentação, então a gente não tem nenhum tipo de degradação da stevia. Então, tem algumas, né, vantagens, né? Inclusive, você não precisa sobredosar a stevia, né, para que depois do processo você tenha a quantidade X que você precisa. Então, a stevia é bem estável a diversos processos de temperatura sem problema. A gente recebeu uma outra pergunta aqui para a Mintel, para a Mônica, querendo saber com que frequência e que tipo de material a Mintel tem divulgado a respeito do comportamento do consumidor brasileiro na pandemia. Ah, sim, excelente pergunta. A gente tem trackers que a gente publica a cada 3 semanas, inclusive hoje saiu o último tracker, onde a gente faz perguntas gerais de hábitos de alimentação, de limpeza, quais são as intenções dele, as prioridades do consumidor para depois da pandemia. Então, se alguém, por favor, tiver interesse, pode depois entrar em contato com a gente na Mintel para saber um pouquinho mais. A gente fez o primeiro relatório em abril
e vem fazendo frequentemente a cada 3 semanas. Além disso, a gente agora tem uma nova pesquisa também de hábitos e atitudes para a América Latina. Na verdade, é uma pesquisa, perdão, de hábitos e atitudes em 35 países. E uma é geral da categoria de Food and Drink, a outra é geral de Beauty e Personal Care, e uma outra é mais de hábitos do consumidor de maneira geral. Essa pesquisa é feita a cada 6 meses e na onda agora de julho nós também incluímos perguntas sobre Covid. Na América Latina a gente faz Brasil, México, Peru, Colômbia e Chile. Então eu estou super à disposição se alguém quiser entrar em contato para saber mais sobre essas pesquisas. Obrigada. E, Mônica, só fazendo um adendo aí, a gente falou um pouco na apresentação sobre indulgência permissível, né? Como sendo uma demanda. E eu vi nos dados aí da Mintel, do tracker da pandemia, falando justamente que era uma informação muito bacana. Eu lembro de ter visto um gráfico em que prioridades do consumidor na pandemia. Em primeiro lugar estava assim, alimentação saudável. Em segundo lugar estava alguma coisa como indulgência, porque as pessoas estavam precisando ao mesmo tempo, né, cuidar mais da saúde, estavam se preocupando mais, mas ao mesmo tempo buscando a indulgência para lidar com toda a ansiedade por trás da pandemia, né? Então, ou seja, hoje tudo que a gente discutiu sobre como formar esse tipo de produto que entregue esses dois mundos, e sim, é possível entregar um produto adoçado com stevia, com bastante indulgência, com sabor muito bom. E tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, tem a ver com o que o consumidor está pedindo, que a gente está vendo nas pesquisas da Mintel. É impressionante, porque além da pesquisa específica do Tracker Covid, nós também temos as nossas pesquisas de categoria, etc. Então, bebida alcoólica, cerveja e tal. E é exatamente o que você falou. Em algumas categorias existe uma preocupação maior, ou um desejo do consumidor de um determinado alimento ou determinada bebida com um benefício funcional, e sim, imunidade e relaxamento são super importantes, mas existe também uma redução de alimentos que o consumidor entende como talvez não sendo tão saudável, e a gente vê isso um pouco em bebidas alcoólicas, ou ele reduz o consumo, ou então uma redução na quantidade, né, de produto, de consumo. Então é interessante esse balanço que a gente está vendo, né? Por isso que a gente, quando foi escolher os exemplos para vocês, a gente quis trazer justamente isso, né? Um produto, tirar esse mito na cabeça do consumidor que o produto saudável não vai ter gosto, não vai ter prazer, e não é verdade, né? Má, eu tenho mais uma pergunta técnica aqui, acho que por tempo, vamos ver. No caso, existe um tipo de stevia melhor para cada produto? Tenho que saber qual a intenção do uso da stevia no meu produto para saber qual é o melhor tipo? Sim, na verdade, o que acontece é, como eu falei, nós temos famílias de stévias, gerações de stévias, e cada grupo dessas stévias, elas são indicadas para níveis de redução de açúcar. Então, o que a gente precisa entender quando a gente faz uma substituição, né, de açúcar por stevia ou desenvolve um produto zero açúcar com stevia, é justamente que nível de equivalência do soro você quer chegar no seu produto, para a gente indicar e usar as melhores famílias indicadas para aquele nível de redução de açúcar. Tá? E essas famílias, elas têm essas divisões justamente pelas composições moleculares dela, que faz elas terem qualidades diferentes. Então, um produto mais premium, ela tem uma combinação específica dos riboaglucídeos, que faz ter uma percepção melhor do soro, uma intensificação maior, né, da intensidade do soro, perfil temporal da estévia, diferente de uma estévia que ela é indicada para uma recomposição mais baixa no nível de doçor. Então, a gente tem que trabalhar em qual nível de doçor você quer atingir no seu produto, e isso é também a resposta da segunda pergunta, na verdade, que tem que saber a intenção do uso da estévia. Então, tem que saber, sim, em qual produto que você está aplicando e que nível que você quer chegar desse dulçor, para a gente fazer a melhor indicação dessas estévias que podem aí trazer um melhor sabor para o seu produto. Legal, Gabi. Acho que pelo tempo aqui, gente, as perguntas que ficaram, a gente vai
endereçar por e-mail, tá, para os participantes. Até tem algumas questões que são mais especialistas, né, de assuntos regulatórios e tudo mais, então a gente busca os nossos especialistas aqui dentro da Tate Lyle e responde a vocês por e-mail. Então, chegamos aqui à conclusão do nosso webinar de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido agregar valor aí para vocês nessas questões que a gente levantou, como a gente percebeu que foram as questões que estavam mais rolando no mercado nesse momento, as dúvidas principais. Então, espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma pesquisa no final do webinar que vocês podem responder, dizendo o que acharam, dizendo quais são outros assuntos, temas de interesse para webinars futuros também, tá? E eu deixo aqui o nosso contato, a gente tem o site da Tate Lyle e tem esse e-mail que é o marketingbr@tatenlyle.com. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, tirar mais dúvidas, marcar um bate-papo com a nossa equipe comercial para falar dos desafios que vocês estão enfrentando, nós estamos abertos, estamos aqui para ajudar vocês nessa jornada de reduzir açúcar, reduzir calorias, usando a estévia da melhor forma possível. Então, muito obrigada, Mônica, pela parceria, da Mintel por estar aí com a gente, obrigada, Gabi, por todo o seu conhecimento técnico. E é isso, gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.